Fala, galera, tudo bom, pessoal? Dando seguimento aos nossos conteúdos. Quero avançar com vocês, em especial agora, outro tipo de tipologia textual, tá? Então, nós estudamos o texto narrativo, tá? Então, vocês perceberam no texto narrativo que nós narramos, nós contamos um fato, tá? Esse fato ele vai ter enredo, esse fato ele vai ter clímax, esse fato vai ter personagem, esse fato vai ter agora um enredo, uma conclusão, né, que é uma finalização desse enredo. Vocês vão perceber também que os verbos são verbos que se encontram em sua grande maioria no passado, tá? Cantei, falei, nadei, tá? E algumas ações que acontecem no presente quando a gente muda o personagem que ele vai contar no presente, tá? Que aí, na verdade, não é mais o personagem, e sim a própria pessoa falando dentro desse texto narrativo. O que que acontece, pessoal? Cuide outra coisa bem importante aqui, deixa eu só colocar para apresentar para vocês, que agora é o texto descritivo, pessoal. Então, o texto descritivo, ele é mais tranquilo de trabalhar, tá? Esse tipo textual. Porque a finalidade dele aqui dentro, pessoal, simplesmente é uma descrição. Então, em sentido de, não descrição no sentido de ser discreto, né? Descrever, tá? Quando eu falo para vocês que nós trabalhamos com os níveis da linguagem, parte fonética, fonológica, parte morfológica e a parte de sintaxe, eu sempre coloco um colchetes e digo para vocês, é a descrição da língua. Então, nós simplesmente estamos a descrever. Então, como é que é feito essa descrição aqui dentro, pessoal? Olha aqui. A descrição, gente, então, portanto, é uma modalidade. Deixa eu só colocar assim, botar um pouquinho maior aqui, gente. Aqui, foi. Tá? Deixa eu ver como é que ficou. Aí, ficou perfeito. É uma modalidade de composição textual cujo objetivo é fazer um retrato por escrito, tá? Muito parecido aqui dentro, pessoal, com um texto narrativo, tá? Vocês vão ter uma grande quantidade aqui dentro de narração, tá? Não é texto narrativo, pessoal. O que eu posso salientar para vocês é o seguinte: quando nós trabalhamos um texto aqui dentro, vocês vão ter uma predominância maciça do tipo que vocês estão lendo agora. Ah, Fabrício, eu consigo identificar dentro desse texto aqui uma presença maciça de narração, mas também tem descrição. Sim. Não tem como eu quantificar, pessoal, dizendo que é 80% disso e 20% daquilo. Isso não existe, tá? Não tem uma matemática desse jeito aqui, nem poderia ter. Mas o que que acontece? Vocês vão perceber que um texto narrativo, ele também é descritivo em sua essência. A observação que eu quero fazer com vocês aqui dentro é a seguinte: cuidem, cuidem, cuidem que há presença maior é de narração. Cuidem que a presença maior é de descrição. Então, por isso que é texto descritivo, por isso que é texto narrativo. Tranquilo? Foi? Então, cujo objetivo é fazer um retrato por escrito ou não, ó, de um lugar, uma pessoa, um animal, um pensamento, um sentimento, um objeto, um movimento. Então, são exemplos desse texto, pessoal, jornais, biografia, lista de compra, anúncios de classificados. Então, vamos dar uma lida aqui para que vocês consigam entender agora. Uma noite dessas, tá? Vindo de uma cidade para um engenho novo, encontrei no trem, na central, um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim. Então, olha agora, pessoal. Falou de lua, da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Então, continue, disse eu, acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-lo outra vez do bolso. Mas, porém, todavia, olhem aqui, pessoal,
tá? Então, vai negar a oração dita anteriormente. Conseguiram perceber aqui dentro, gente? Não os pressupostos e subentendidos, pessoal, mas sim os operadores argumentativos. Não passou do gesto. Estava amuado. Então, amuado aqui dentro, no sentido de adjetivo, né? No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Então, Dom Casmurro Machado de Assis, tá? Então, vocês vão perceber aqui dentro, pessoal, um caso típico, gente, de texto descritivo, tá? Características, pessoal, desse texto descritivo. Então, é um retrato verbal, ausência de ação em relação de anterioridade ou posterioridade entre as frases, predomínio de substantivo, adjetivo e locuções adjetivas. Então, a preocupação aqui dentro já não é mais com o verbo e a ação verbal. Utilização de enumeração e comparação, sempre comparando uma coisa a outra. Presença de verbo de ligação, ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, continuar, viver, virar, tornar-se. Verbos flexionados no presente e no pretérito, tá? Então, eu contei, eu andei, eu nadara, tá? Emprego de orações coordenadas justapostas. Estrutura descritiva, pessoal. Bem parecido com texto dissertativo argumentativo, introdução, desenvolvimento e depois uma conclusão, tá? Então, o que é a introdução para nós? A apresentação do que se pretende descrever, caracterização subjetiva e objetiva da descrição e conclusão, a finalização, o fechamento das ideias aqui dentro, tá? O que é um texto injuntivo? Pessoal, texto injuntivo não cai em concurso, pessoal. A preocupação de vocês aqui dentro é com texto dissertativo argumentativo e não expositivo, tá? O texto injuntivo para nós é um texto, pessoal, instrucional, tá? Bula de remédio, manual de instrução, agora eu abro o gênero, né? Receita culinária. Então, esse texto, pessoal, ele tem uma característica bem marcante, que são os verbos no imperativo afirmativo ou imperativo negativo, tá? Então, vocês vão perceber aqui dentro, ó, corte. Então, corte tu as laranjas ao meio. Sirva, sirva tu em seguida. Em uma jarra grande, esprema, esprema tu todas elas, tá? Então, vocês vão perceber aqui dentro uma ordem, tá? É um texto injuntivo em que ele vai dizer para vocês como se deve fazer, como se deve proceder em determinadas situações. Remédio, pessoal. Então, remédio toma de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, tá? Manual de instrução. Então, a gente comprou um guarda-roupa. Então, eu não quero agora trazer alguém para arrumar, para realmente fazer o formato desse guarda-roupa, né? Construir esse guarda-roupa, até porque ele vem em caixas menores que a gente tem que fazer a montagem desse guarda-roupa. Não, vocês querem montar o guarda-roupa, então vai ter um manual de instrução, vai dizer como fazer, tá? Claro, obviamente a gente sabe que fica, né, fica bem incoerente, são, né, muitos pregos, muitos parafusos, muitas portas ali dentro que a gente não sabe nem por onde começar, tá? Isso é um texto injuntivo. Pessoal, o que é um texto dialogal? Tá? O texto dialogal, pessoal, ele vai aparecer normalmente dentro de um texto narrativo, tá? Então, é um diálogo, tá? Para materializar o intercâmbio entre os personagens, tá? O texto dialogal, que o pessoal caracteriza por integrar turnos ou tomadas de vez de índole fática. Então, são os turnos de abertura e de fechamento, tá? Então, abertura. Olá! Então, tudo bem? Boa tarde. Por favor. Então, fechamento. Adeus. Porta-te bem. Até a próxima. Obrigado e passe bem, tá? Então, entre a abertura, gente, e o fechamento, há o corpo da interação, né? Obviamente, tá? Composto pelos movimentos de pergunta e resposta, tá? Então, o texto dialogal tem a especificidade de ser um texto cogerido, na medida em que é produzido por ou pelos dois locutores, tá? O texto dissertativo, pessoal, olha o texto dissertativo. Para mim, é o texto mais importante que vocês têm aqui dentro, tá?
O texto dissertativo, pessoal, é o texto que vocês vão encontrar em 99,9% dos concursos públicos, tá? Então, vocês vão avançar aqui dentro para esse tipo / gênero, tá? Então, o texto dissertativo, ele pode ser expositivo, ou o texto dissertativo pode ser um texto argumentativo. O que nós vamos estudar é o texto argumentativo, tá? Olha aqui, gente. Então, esse texto, pessoal, ele é muito presente, tá, em concursos públicos, tanto na esfera federal, estadual, municipal, não tem diferenciação, distinção. Apresenta posicionamentos pessoais. Então, o que é um texto dissertativo argumentativo? É expor uma opinião, um ponto de vista, defender uma tese, tá? Ideias presentes em uma ordem lógica. Então, dissertar para nós, pessoal, praticamente é expor uma opinião, um ponto de vista, é defender uma tese com um certo grau de objetividade, clareza, concisão, respeito pelo registro formal da norma culta da língua portuguesa, tá? Evidentemente, mantendo os elementos de coesão e coerência, tá? Porque aí entra a gramática normativa também dentro desse circuito. Indiscutível, né? Nesse raciocínio, pessoal, olhem agora, nós vamos estudar o texto dissertativo argumentativo, tá? Porque é o que mais cai em concurso público, tá? Pessoal, características de um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, vocês vão ter agora aqui dentro a presença de uma tese, isso é extremamente importante para vocês entenderem, tá? Vocês vão ter que defender um ponto de vista, tá? Aqui dentro. O desenvolvimento com argumentos que comprovem a tese. Então, essa tese, pessoal, é uma tese apresentada quando? No meu primeiro parágrafo, tá? Extremamente importante. Então, no desenvolvimento número 1 e no desenvolvimento número 2, eu vou trabalhar, eu vou abrir realmente essa tese agora aqui dentro e trazer argumentos favoráveis ou desfavoráveis para que eu possa construir agora aqui uma opinião. Por mais que tu, interlocutor, não concorde com a minha opinião, eu tenho que pelo menos tentar alcançar agora aqui dentro o seguinte: se tu é contra ou se tu é a favor, vamos imaginar que agora eu estou escrevendo para vocês, o que eu tenho que tentar alcançar? Eu tenho que tentar alcançar aqui dentro, depois da leitura que vocês fizerem, pelo menos algumas perguntas. Ou, eu acho que ele tem razão. Até eu concordo com esse parágrafo de cima, ou até eu discordo. Então, quando eu conseguir chegar a esse nível aqui dentro, pessoal, o que está acontecendo? O meu texto dissertativo argumentativo, ele está atingindo o objetivo que ele deveria atingir, tá? Defender uma opinião, um ponto de vista, tá? Então, é extremamente importante vocês verificarem isso. Então, a nossa conclusão aqui dentro, pessoal, é sim uma conclusão em forma de síntese ou com propostas, né? De soluções para os problemas apresentados ali dentro. Claro, pessoal, a gente sempre comenta, quando nós trabalhamos no Exame Nacional de Ensino Médio, é que nós não somos o Superman, né? O que representa dizer isso, pessoal? Representa dizer que o que a gente faz? Então, estamos conversando a respeito da fome no mundo. Vocês colocam como conclusão que vocês vão agora acabar com a fome no mundo. Vocês vão? Não, não, vocês não vão. Infelizmente não vão. Gostaria que acabasse realmente, né, pessoal? Que todo mundo tivesse que acordar de manhã ou almoçar ou jantar ou tomar um café da tarde, que tivesse pelo menos algo para comer, né? A gente sabe que isso não acontece na prática, tá? Então, gente, cuidem bastante, pessoal, isso aqui, tá? Então, vocês não conseguem acabar com a fome no mundo, tá? Então, é algo muito utópico, tá? Muito intangível, vocês não conseguem fazer isso. Então, aqui dentro, vocês têm que apresentar uma conclusão cabível, né? Dentro dos panoramas de vocês como seres humanos, tá? Então, isso aqui é extremamente importante. Uso da norma padrão da língua portuguesa. Quando eu falo norma padrão da língua portuguesa, pessoal, eu não estou falando para vocês aqui dentro usar expressões ou jargões
que não estejam previstos dentro da gramática, tá? Quando vocês fazem a supressão, eu fui para a praia, nós tendemos a falar eu fui pra, então que nós usamos que desse jeito, né? Ó, que, aqui, né? Aqui. Então, nós abreviamos algumas palavras aqui dentro, né? Então, cuidem essas abreviaturas, essas abreviações, essas siglas. Então, a gente tem que cuidar aqui dentro, pessoal, os elementos de coesão, os elementos de coerência, o uso da crase, o uso da concordância verbal, o uso da concordância nominal, o uso da regência verbal, da regência nominal, os erros de paralelismo que poderiam sim acontecer, as pontuações, tá? Vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, travessão, as acentuações gráficas. Então, tem que cuidar justamente isso, pessoal. Isso é tão verdade e um texto dissertativo argumentativo, ele é tão difícil de se concretizar aqui dentro, que quando ele se concretiza, nós temos alunos em jornais nacionais, né? Então, 15 alunos do Brasil tiraram nota 1000, tá? Então, o que que acontece, pessoal? 15 alunos, de um total de 15 milhões. É pouco, né? É pouco, né? Isso dá menos de 1%, dá 0,01%. Então, é muito pouco, gente. Então, olhem uma redação, pessoal, eu peguei uma redação de 2014, tá? Lembrando que esse material é um material que eu faço referência depois, referência bibliográfica, tá? Então, está citado aqui dentro, tá? Da onde foi tirado, tá, pessoal? Ó, tá? Gente, olha aqui. É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil, com a existência de personagens famosos, com a existência de músicas para crianças e parques temáticos. A indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. Ah, que texto perfeito, né? No entanto, ó, olha agora, pessoal, usando agora aqui dentro os nossos operadores argumentativos. Então, agora aqui dentro, o que que ela está fazendo, gente? Ela está fazendo uma contradição do que fora dito anteriormente. No entanto, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta, dois pontos. Lá vai, pessoal, dois pontos. Ela colocou como aposto. As crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo, as quais as propagandas veiculam? Ponto de interrogação agora aqui dentro, tá? Então, o que que ela está fazendo? Ela está fazendo uma pergunta da qual ela vai, pelo menos, tentar tecer algumas considerações aqui dentro em relação a essa pergunta. Então, essa pergunta para ela é o centro nuclear dela. Tranquilo? Foi? Então, o que que ela faz aqui, pessoal? Ela vai explicando para nós, com a existência de personagens famosos, música para as crianças. Um exemplo, a Frozen. Frozen 1 e Frozen 2, tá? Se tem um exemplo agora específico que vem na minha cabeça. Então, diferente dos personagens mais antigos da Walt Disney, por exemplo, ou da Disney, por exemplo, esses personagens são personagens que também veiculam a venda de determinados produtos, né? Então, são personagens aqui dentro, personagens também eu posso dizer personagens chicletes, músicas chicletes, então são mecanismos elaborados justamente para o nosso processo cognitivo, né? Então, com o intuito justamente de auferir lucro ali dentro, tá? E será que as crianças estão preparadas, pessoal, para esse consumo exagerado de informação que esses personagens famosos têm? Então, é mais ou menos por ali que ela vai seguir. Então, o que que ela coloca aqui, pessoal, quando ela coloca um ponto de interrogação? Ela coloca um ponto de interrogação aqui dentro porque ela faz uma pergunta com um tom de exaltação aqui, não, desculpa, com um tom questionador, tá? Para vocês, leitores e interlocutores. Então, há quem duvide. Então, existe do verbo haver no sentido de existir, né? Quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação. Então, o que que ela está dizendo? Que ainda tem pessoas que acham que esses meios de comunicação, que esse marketing ali dentro, ele não trabalha ferrenhamente justamente para fazer com que as pessoas
venham a consumir. Então, pessoal, o mesmo exemplo que eu falar do cigarro, tá? Independentemente de quem fuma ou não, tá? É só um exemplo. Lá no cigarro, gente, está escrito, pessoal, atrás no cigarro, as diversas características negativas do uso do cigarro ao longo dos anos, tá? E mesmo assim, as pessoas tendo consciência do uso, tá? Indiscriminado do cigarro, sabendo que daqui a 20, 30, 40, 10, 5 anos pode, né, facultativo, né? Pode acarretar malefícios à vida, inclusive aos parentes, entes que ali circulam também, ainda consome. Então, a mídia realmente ela consegue fazer um processo aqui dentro de reeducação, né? Então, é extremamente importante vocês entenderem isso. Então, pessoal, aqui dentro tem um texto, tá? Um texto nota 1000, ó, a conclusão. Então, fica clara, portanto, ó, o portanto aqui dentro. Então, concluindo, então ela está usando um operador argumentativo, né? Então, finalizando agora todo o pensamento dela, a necessidade de ampliação da legislação atual para limitar, como já acontece em países como Canadá e Noruega, olha como ela traz um argumento irrefutável, né? Então, ela tem aqui dentro, pessoal, muita bagagem de leitura, tá? Muita bagagem de leitura. Então, ela sabe que no Canadá e na Noruega, tem uma lei um pouco mais rígida, tá? Nós estamos lidando, por exemplo, com Canadá e Noruega, com países certamente de primeiro mundo, países em que se preocupam com a saúde da população, né? Então tem que dar um cuidado. A propaganda para esse público visando, no sentido de almejar, pretender, né, a proibição de técnicas abusivas e inadequadas. Então lá ela deixa muito rígida esse tipo de bombardeio pelas mídias sociais, né, ou pelas mídias em si, tá? Então mídias antigamente, tá? Esse texto aqui é um texto de 2014. O que que acontece, pessoal? 2014, nós temos no Brasil uma intromissão muito maciça de quem? Do Facebook, né? Então, o Facebook ele veio praticamente para o Brasil em 2008. Ele foi criado, se não estiver enganado, em 2004, 2002, tá? Então, ele vem para o Brasil, ele nasce em 2008. Então, né, e depois ele elimina como consequência o Orkut, né? Então, o que que acontece? A partir do Facebook, a partir do Instagram, a partir do Snapchat, a partir do Twitter, que são redes aqui dentro que teoricamente deveriam informar, comunicar, elas estão sendo usadas para outro fim, que é o que a gente chama hoje de fake news, né? Então, esse dia eu estava vendo uma reportagem em relação ao criador do TikTok. Qual a intenção do TikTok fora do Brasil? No Brasil, é o único país no mundo que o TikTok ele é usado para dança, né? Ele ainda até usou a expressão dancinha. Não, o TikTok ele foi criado com o intuito de apresentar práticas do dia a dia de maneira mais fácil. Então, eu tenho que fazer um feijão, tá? Numa panela de pressão, só que eu não sei mexer em tal panela que foi feita agora. Então, ele traz um tutorial. Então, ele foi feito com o intuito de fazer tutoriais, tá? Mais práticos, mais fáceis, de 30 segundos, 45. E no Brasil, não. No Brasil, ele foi usado justamente para danças, tá? Fora do Brasil, ele não acontece desse jeito. Se vocês pegarem, pessoal, por exemplo, tá? Uh, se vocês pegarem, por exemplo, fora do Brasil, então peguem um TikTok, desçam o cursor, tá? Ou desçam com o dedo. Vocês vão perceber que não tem danças fora do Brasil. É só dentro do Brasil que a gente tem o TikTok como sinônimo de dança, tá? Então deem uma cuidada nisso. Gente, para finalizar então essa parte, para não me estender muito aqui, quais são as estratégias argumentativas, tá? Então, acho que eu vou deixar para depois, pessoal, essas estratégias argumentativas, porque senão vai ficar muito longo o nosso texto, tá? Aqui, ó. Então, vou deixar essas estratégias argumentativas para o nosso próximo vídeo aqui dentro. Tranquilo, gente? Foi, pessoal. Espero que vocês estejam gostando das aulas.
Nós estamos praticamente finalizando os conteúdos de língua portuguesa, nós temos apenas figuras de linguagem ali dentro, e depois algum ou outro conteúdo mais esparso, tá? Tranquilo, gente? Foi meu muito obrigado, pessoal. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês.